Olá, grupo de oração São José, que a paz esteja com cada um de vocês, servos deste grupo, que a alegria de Maria possa estar aí transbordando no coração de cada um. Aqui quem vos fala é a Silvana, serva do grupo de oração magnífica aqui da paróquia Santa Rita. Estou também neste período de 2025 a 2026 na coordenação da forania, neste movimento tão lindo, Renovação Carismática Católica. Uma alegria para mim responder o sim a esse chamado. Peço que vocês orem sempre por mim, assim como eu estou sempre em oração por cada um de vocês, por todos os grupos de oração da nossa forania, pedindo que vocês cada dia sejam mesmo conduzidos pelo Espírito Santo, que vocês sejam e deixam ser sempre conduzidos pelo Espírito Santo. Eu gostaria hoje de passar aqui para falar um pouquinho para vocês que estão fazendo aí esta formação de pregação, que estão aí se dedicando, e é isso mesmo, a gente precisa se formar, porque assim diz mesmo a palavra, né? Que o povo perece por falta de conhecimento e que nós possamos mesmo nos abrir para as formações que a RCC nos oferece, que são maravilhosas. Temos muitas formações. Este ano nós vamos ter muitas formações. Então, eu espero que vocês estejam abertos para também participar de todas as formações que vai acontecer na nossa forania, né, na nossa diocese, e que nós possamos mesmo nos esforçar para nos formar e bem formados para bem servir. Amém? E eu falo com vocês hoje este tema tão necessário para nós enquanto pregadores. Você aí que sente esse chamado a este ministério de pregação, já quero deixar aí para você o capítulo que nós vamos trabalhar, a importância da oração pessoal na vida do pregador. Eu já começo este momento com uma pergunta: como está a sua oração pessoal? Quanto tempo você tem dedicado de oração? Aonde você tem colocado ou aonde você tem buscado ter estes momentos de oração pessoal? Quando eu digo pessoal, é você e Deus. Sou eu e Deus. E para que essa oração pessoal aconteça na nossa vida, é necessário uma palavra: intimidade. Intimidade, ser íntimo de Deus, ser íntimo de Jesus. Essa palavra vai nos nortear durante todo este momento. E também para que nós possamos, através da intimidade, a gente possa ser pregadores que vive aquilo que pregamos. Porque às vezes é muito fácil falar da palavra, é muito fácil anunciar o evangelho, é muito fácil fazer uma pregação bonita, falar bonito, mas eu venho ressaltar para você que o mais difícil é viver aquilo que nós estamos pregando, aquilo que nós estamos falando. E o pregador, e o bom pregador, ele precisa viver, ele precisa dar testemunho de vida daquilo que nós estamos pregando, daquilo que nós estamos falando. Já vai nos dizer até mesmo São Francisco de Assis, quando saiu com os seus monges, né? Chamou ele: hoje nós vamos pregar numa praça. E eles deram várias voltas na praça e eles não falaram, e São Francisco não falou nada. Nada. E quando eles voltaram para casa, voltaram para o mosteiro, os monges perguntaram: mas Francisco, nós não íamos pregar, nós não íamos falar a palavra de Deus? E ele vem dizer: nem sempre precisamos usar palavras. Quando ele nos fala assim, amados,
É porque às vezes nem sempre nós precisamos usar a palavra, porque às vezes, assim como diz Madre Santa Teresa, né, de Calcutá, que às vezes o único evangelho que o irmão vai ler naquele dia é a nossa atitude, é o nosso testemunho de vida, é o nosso jeito de ser. Por isso é tão necessário, enquanto pregadores, nós vivermos aquilo que estamos pregando. É vivenciar, é fazer aquilo que nós estamos pregando. É o nosso testemunho de vida, para que a pregação seja importante na vida dos ouvintes também, amados. É imprescindível que o pregador seja conduzido pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos abrir para que o Espírito Santo mova em nós. E as nossas pregações, elas precisam ser movidas pela ação do Espírito Santo. Um pregador que muitas das vezes nós ouvimos, né? Nossa, que pregador ungido! Como ele é ungido! Essa unção, ela vem da intimidade com Jesus. Ela vem de uma vida pessoal de oração e também de um clamor pelo batismo no Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai renovar em nós a cada dia os dons, os carismas e a unção necessária para que nós possamos ser bons pregadores. E eu gostaria também de falar com vocês sobre algo muito importante que vem fazer parte da vida do pregador, que são as fases da oração. Quais são as fases da oração? A primeira fase da oração que eu preciso ter para ter uma boa oração pessoal, um bom momento de intimidade comigo, eu preciso ter em primeiro lugar o encontro comigo mesmo. Eu preciso saber quem eu sou, conhecer a mim mesmo, conhecer as minhas misérias, conhecer as minhas limitações, conhecer quem eu sou, quem é a Silvana, quem é você? Você já fez essa pergunta para você? Quem sou eu? A nossa oração pessoal, ela requer que nós possamos mesmos saber quem nós somos, encontrar comigo mesmo. Este encontro comigo mesmo. Assim já diz, para alguém poder encontrar-se com Deus, ele deve, antes de tudo, encontrar consigo mesmo. Assim diz São Cipriano: como podes pretender que Deus te escute se tu não escutas a ti mesmo? Tu queres que Deus pense em ti quando tu mesmo não pensa em ti? O Evangelho também vem nos dizer: se queres conhecer a Deus, aprende primeiramente a conhecer a ti. Aprende primeiramente a conhecer a si mesmo. Hoje em dia nós vemos muitos cristãos tendo dificuldade em perseverar na oração pessoal por terem dificuldades em suportar-se, ou seja, em lidar com suas fraquezas, suas limitações e suas inquietações. Deus nos conhece desde nossa concepção e conhece todos os nossos pensamentos. No entanto, para que um autêntico encontro com Ele, é necessário que nós nos conheçamos primeiro, para que nós tenhamos esse autoconhecimento. Ele nos conhece, Deus nos conhece, mas nós também precisamos nos conhecer. Quem sou eu? Quem sou eu, Silvana? Quais são as minhas fraquezas? Quais são as minhas limitações? Podemos pregar e escrever sobre Deus, mas só teremos a verdadeira intimidade de filhos com Ele quando nós nos apresentarmos como aquele filho pródigo.
Aquele filho pródigo que reconheceu a sua fraqueza, que reconheceu a sua miséria e que entendeu que na casa do Pai tinha tudo que ele precisava. E quando ele entendeu, e quando ele caiu em si, e quando ele reconheceu as suas misérias, ele volta para a casa do Pai, ele abraça o Pai, e o Pai, sem julgamento, sem questionamento, devolve a ele a dignidade de filho, colocando vestes limpas, anel nos dedos, sandália aos pés. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. É isso que Ele quer fazer com cada um de nós quando nós reconhecemos quem verdadeiramente nós somos. Para que a nossa oração pessoal tenha um êxito, para que a nossa oração pessoal seja verdadeira. E depois de nós reconhecermos quem verdadeiramente nós somos, esse encontro comigo mesmo, aí sim eu vou para o segundo momento, que é o encontro com Deus, que é o meu encontro com Deus. Algumas maneiras pelos quais o Senhor pode falar conosco é sobre a Sagrada Escritura. Profecias individuais, por meio de revelações, por visualização, palavra de sabedoria, pelas circunstâncias do dia a dia, em que muitas das vezes estamos em sintonia com o Espírito Santo pelo dom do discernimento, escuta. Deus, por meio de pessoas, fatos e situações, tantas respostas àquilo que havíamos colocado para Ele na oração pessoal. Compreende, amados? A oração pessoal, e quando eu me coloco em intimidade com o Senhor, e quando eu falo com Ele quem verdadeiramente eu sou, quem sou eu vou ter esse encontro pessoal com Ele, com Deus. Através de que maneira? Através da palavra, através do irmão, através da oração, através do se abrir ao Espírito Santo. Santo Agostinho vem escrever para cada um de nós: o teu servo, o servo mais fiel, é aquele que não procura ouvir o que ele quer, mas querer aquilo que o próprio Senhor quer. O que o Senhor muitas das vezes vem falar em nós, em nosso coração? É preciso a gente estar em sintonia, é preciso estar na intimidade, para que nós possamos saber ouvir e saber direcionar aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Jesus, em todos os momentos de sua vida, ele orava. Não só por ser nosso mestre de oração, mas para revelar sua total dependência e intimidade com o Pai. Olha para vocês verem, amados, o próprio Jesus, ele se colocava em oração. Agora nós, amados, como nós precisamos estar em oração? Existem várias modalidades de oração, muitos tipos de oração. Existe oração de petição, existe oração de louvor, oração de ação de graças, oração de adoração, oração de entrega, oração de intercessão, de contemplação, de escuta, de oração de línguas, oração em nome de Jesus. Existem várias modalidades de oração, eu não sei qual você tem, qual que você sente mais, que você tem mais intimidade. Muitos de nós aí, talvez até que você que esteja aí ouvindo, talvez você é um intercessor, talvez a sua oração pessoal, a sua oração de intimidade com o Senhor, ela se dá através do ministério de intercessão. Tem pessoas que vai na adoração, a intimidade maior é lá no sacrário. Às vezes até mesmo num quarto, sozinho, na intimidade. Existem várias modalidades que nós podemos usar para ter
esta intimidade com o Senhor, exercitar este momento de oração. E depois que nós já fazemos tudo isso, temos essa intimidade, já nos encontramos conosco mesmo, encontramos com o Senhor, aí você vai saber, será que eu estou mesmo tendo uma vida de oração boa? Existe como avaliar a nossa oração? Existe um jeito de avaliar a nossa oração? Assim como se avalia uma prova, um questionário, né? Uma pontuação. Eu não vou dizer que existe um meio de avaliar. Eu não vou falar para vocês, amados, que existe uma forma de avaliar a nossa pregação. Mas nós, a partir do momento que nós estamos pregando com a unção de Deus, com a oração pessoal em dia, com a nossa intimidade, com a nossa busca de oração e reconhecendo que nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, nós vamos poder dizer, entre aspas, a nossa avaliação, ela se faz com o nosso testemunho de vida, com a nossa mudança de vida. Ocorrerá na vida do pregador que vive tudo isso que eu disse, ocorrerá uma transformação de vida, uma mudança, uma metanoia, assim como diz, né? A palavra de Deus. Quando Deus entra em nossa vida, Ele nos desinstala. Iniciamos um processo de conversão, ou seja, mudança de mentalidade, conceitos, aquilo que antigamente tínhamos como prioridade, o que era motivo de preocupação, passa a ter menos peso. Nossa prioridade passa a ser o Senhor, que não nos deixa alienados às realidades que nos cercam, mas nos faz olhar para as situações com o seu olhar. Olha, amados, primeiro passo para nossa avaliação, primeiro passo para nós entendermos que nós estamos no caminho certo, é a nossa mudança de vida. Ela ocorre sem menos a gente perceber. Às vezes as próprias pessoas falam, né? Nossa, o fulano tá tão diferente, ele mudou tanto depois que passou a frequentar o grupo de oração, que passou a ministrar pregações. Por que, amados, essa mudança? Por que essa mudança ocorre em nós? Porque quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos Jesus por inteiro, quando nós estamos na intimidade, a gente vai transformando, a gente vai colocando na nossa vida o que é essencial, o que verdadeiramente precisa ser essencial. E a gente vai deixando aquilo que às vezes era peso, tantas preocupações do dia a dia, tantas coisas, tantas picuinhas, né? Que nós vamos deixando para trás e nós vemos que isso não é importante, porque nós passamos a ser testemunhos vivos do Evangelho, testemunhos vivos do Senhor. E depois também, as nossas pregações terão uma característica fundamental. Elas virão acompanhadas de um testemunho de vida coerente e visível. É como eu disse lá no início, é viver o que prega. Este testemunho de vida do pregador, ele tem que ser coerente com aquilo que ele prega e visível aos olhos de quem está ouvindo. Visível. Também, o que vai mudar? A nossa opinião, o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir com o próximo, o meu jeito de falar. Tudo isso vai mudando o nosso comportamento. Passaremos a ser pessoas ungidas. E quem faz isso em nós, amados? Passamos a viver o batismo no Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo que vem dar a nós essa unção. Quando você ouvir ou quando você falar aquele pregador é ungido,
ele está deixando e ele está se abrindo ao Espírito Santo, deixando o próprio Espírito Santo falar nele, o próprio Espírito Santo moldar a sua vida, a sua atitude, o seu jeito. E uma outra coisa é viver a palavra de Deus. O pregador, esse é a ferramenta principal para o pregador. É a palavra de Deus, é o estudo da palavra, é a busca pela oração. Tem várias formas, tem até o próprio Padre Jonas, né? Tem a Bíblia no meu dia a dia, tem a Lectio Divina, tem a palavra orante. Então, a palavra de Deus é a sua ferramenta, é a nossa ferramenta principal enquanto pregador. Eu preciso todos os dias ouvir, ler, interpretar e viver a palavra de Deus para ser um bom pregador. O pregador que ora, medita e estuda a palavra de Deus, ele sentirá a necessidade de viver coerente e pregar com o seu viver, porque assim sua pregação seja acompanhada de um testemunho autêntico de vida. Devemos pedir que o Espírito Santo nos faça compreender e guardar a verdade contida na palavra de Deus e que nós possamos também preparar as nossas pregações sobre a luz do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos ajude a falar, a pregar e a anunciar a boa nova do Evangelho com autenticidade, falando a verdade, sem medo, com coragem, porque a palavra de Deus ela precisa ser anunciada sem medo, amados. A palavra de Deus ela é viva e ela não muda. Os tempos de hoje quer colocar na nossa mente quantas coisas hoje quer colocar na nossa mente ou até mesmo quer colocar sobre os corações das pessoas que não é bem assim, que pode ser mudado, que pode ser transformado. Não, a palavra de Deus não é transformada por nós, ela não muda. E isso nós precisamos levar aos corações, a verdade que vem de Deus, e não a minha verdade, e não a sua verdade. A verdade que vem de Deus, ela precisa prevalecer em nosso meio, ela precisa estar em todas as nossas pregações. Amém, irmãos? Então, com coragem, sem medo de anunciar a verdade, que o Espírito Santo possa mesmo nos ungir, nos capacitar, nos dar sabedoria, nos dar discernimento, para que nós possamos pregar a palavra de Deus assim como ela é. Assim como ela é, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e a medula, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Que a palavra de Deus esteja sempre em nossa vida e que você, amado, que está fazendo esta formação, nunca se esqueça que para ser um bom pregador, para que seja um pregador ungido, é preciso viver na intimidade com o Senhor, é viver uma vida de oração pessoal, de busca. Eu venho deixar aqui para vocês uma tarefinha, para que vocês possam bem viver esta formação. Busque estar
e viver essa oração pessoal. Busque estar na intimidade com o Senhor. Busque pedir o batismo no Espírito Santo todos os dias, de várias maneiras. Eu disse algumas aqui, mas olha, temos a oração do Santo Terço, o Rosário, a Santa Missa, a confissão, a Eucaristia, a adoração, o louvor, a oração em línguas e tantas outras, a intercessão e tantas outras maneiras de estar e de viver esta oração pessoal na sua vida. Não deixe para amanhã, não deixe para o fim de semana, é todos os dias. Vivam essa intimidade com o Senhor. Busque essa intimidade com o Senhor. E assim fazendo, vocês um dia ou qualquer hora vão ouvir dizer: nossa, que pregação mais ungida você fez hoje. Que pregação, que pregador mais ungido é aquele. Essa unção vem de Deus, essa unção vem da intimidade, essa unção vem da vivência da oração pessoal. Essa unção vem da busca pela santidade, busca de viver aquilo que prega. Amém? Que o nosso testemunho seja o Evangelho para muitos que estão à nossa volta. Que a paz e a alegria de Deus, a alegria de Maria, esteja no coração de cada um de vocês. Um prazer estar aqui e passar um pouquinho sobre o tanto e quanto é importante a gente estar nesta busca e nesta intimidade com Deus. Um abraço para todos vocês e que vocês tenham aí uma ótima formação.